Aí, gente, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo do meu canal Carinhoque Natal. Pois bem, gente, vim dar uma passadinha aqui só para gravar esse vídeo aqui para deixar registrado, tá? E de antemão, digo a vocês que eu estou fazendo esse vídeo com muita preocupação, com muita responsabilidade, tudo bem? Mas eu devo fazer, porque eu estou sentindo incomodado em fazê-lo. Pois bem, também isso não é para que ninguém se apavore, que as coisas, quando é de Deus, não vai trazer apavoramento, vai trazer despertamento. Então, que vocês de repente possam se despertar e que esse vídeo fique para quem o assistir, saiba que naquele momento, que possa não ser talvez dessa geração, não sei, que é o Senhor. Então, quando é o Senhor, sempre tem um agasalho, sempre tem algo que possa esquentar. Tudo bem, gente? E vamos mais um vídeo desse canal. Pois bem, 4 anos atrás, eu tive esse sonho em revelação. Inclusive, eu cheguei na congregação que eu frequentava e pedi ao pastor a oportunidade de dar umas palavras sobre esse sonho. E ali, gente, eu me senti tão mal, eu comecei a passar mal, suar frio, dando fraqueza, querendo desmaiar, vomitar. Me senti tão mal de nervosismo, o pico de estresse que eu estava por não querer fazer. E no momento que eu começava a contar, eu sentia pessoas de cabeça baixa, eu sentia tipo uma rejeição, como mais um falando besteira, falando merda. Então aquilo ali foi me deixando triste, desanimado, mas eu não poderia deixar de terminar de falar. E assim fiz. Aí a auxiliadora, esposa do pastor, pediu até se eu quisesse uma cadeira para sentar, eu rejeitei. Vamos lá, tá, gente? Desculpa se alguém se sentir ofendido ou mexer com o nervo de alguém. Pois bem, então eu tive sonho em revelação e continuo dizendo, é um sonho revelação, que eu estava na rua da minha casa e quando eu saía naquele horário, que parecia talvez que fosse 5 horas da tarde, em busca da minha esposa, eu começava a sentir o tempo mudando, uma escuridão um pouco cinzenta, entendeu? Como fosse mais ou menos de acordo com o horário, já anoitecendo, já anoitecendo. E de repente, eu andando, eu me vi numa rua com clima devastado. Não tinha ninguém na rua e eu não tinha percebido nisso, que eu estava andando naquela rua atrás da minha esposa sozinha. E nisso eu fui andando numa rua até de paralelepípedo. Quando ela estava quase chegando no final, que parecia que ela não tinha saída. Quando parecia que eu estava andando que não chega no final, quando eu olho para o alto, eu vi uma nuvem imensa, tô arrepiado, gente, imensa assim, fazendo assim, ó, de baixo para cima, ó, como fosse um algodão. Cada vez mais ela crescia, e no mesmo tempo que ela crescia, daqui de dentro saía tipo uma gaveta, saía tipo uma gaveta. Tô arrepiado, gente, falando, contando pra vocês. E ali começava e as nuvens, como ela fosse formando, ela ia mudando de cores. A parte de baixo já ficava azul,
é azul, um pouco escuro e é clareando, ficando azul piscina, azul bebê, e depois uma cor vermelha, vermelha bem clarinha, cor de carne mais ou menos, e começava a mudar e ficava tipo como tivesse um arco-íris atrás refletindo na nuvem, como tivesse, entendeu? Uma luz de arco-íris refletindo naquelas nuvens. Quando de repente começa a vir Cristo em pé, em cima de um cavalo branco. Em cima desse cavalo tinha um trono. Meus irmãos, eu já chorei tanto com esse coisa, eu me arrepio. Vou tentar ser racional. E quando ele em cima desse cavalo, e em cima do cavalo o trono de ouro, ele estava em pé. Ele não estava sentado no trono. É como ele estivesse no trono e de repente ficou em pé, olhando. E quando ele olhava, eu costumo dizer que ele olhava imponente. Ele olhava sempre para frente, ele nunca olhava para o lado. Ele tinha uma feição de imponente, de uma coisa imponente, uma coisa que fosse, não sei expressar, gente. E eu consigo entender que eu comecei nesses anos todos querendo entender por que ele estava imponente, que ele poderia de repente estar olhando para mim, me tratando como me consolando. Não, eu consigo hoje entender que ele não conseguia deixar de ser imponente. E eu, com o tempo, começo a tentar entender por que ele não deixava de ser imponente, porque ele não, se deu misericórdia, porque ele não olhava para mim. Não. Ele não jamais vai conseguir olhar para nós assim ser com a sua imponência, se assim eu devo chamar, porque eu estou sentindo, tá, do que eu, do que da revelação, porque ele não conseguia olhar com essa imponência toda e o cavalo indo, porque nós damos a ele toda a honra e toda a glória é dada a ele. E por nós darmos essa glória toda a ele, essa isso é transfigurada em imponência, entendeu? Por isso que ele não olhava, porque era toda a glória que nós damos para ele, é toda a honra que ele se torna sem poder olhar. E eu me sentia como um Deus forte. É um Deus que deu para ver, eu tentando descrever da situação, é como que nada pode com ele mesmo. E vamos lá, então a rua estava deserta. Aí nisso, gente, eu reparei que tudo era cinzento, mas a parte do arco-íris em diante ele é tudo colorido. Só a parte da nuvem em diante para cima era colorido. E tinha uma luz depois no final da nuvem muito clara, como fosse uma nuvem de algodão muito clara, muito branquinha. Eu consigo entender que ali era, talvez as pessoas não acreditam, tudo bem, que ali já era a cidade de Deus. E eu conseguia ver um louvor suave, muito longe, mas no mesmo tempo era perto. Que talvez alguns não acreditam, mas isso me faz ver que era os que morreram estavam lá glorificando ao Senhor, sim, mas não dava para ver, só dava para ver que a multidão estava atrás dele, entendeu? Então, voltando, isso é para vocês verem a potência que o Senhor é, podendo descrever dessa maneira, tá? Então, vamos em outra parte. Então, eu reparando que a rua era toda cinza,
E eu não tinha reparado ainda por que cinza. Vi uma escuridão, mas uma escuridão um pouco cinza, então não tinha entendido. Meia cinzenta. Talvez seja cinzenta, não posso misturar com outra. Talvez seja cinzenta, um branco meio cinza, tudo bem. Então nisso, quando eu vi essa honra toda do Senhor, eu começava a correr. Ai, cadê minha esposa? Cadê minha esposa? E eu começava a correr, procurando a minha esposa. Mas não foi correndo de Jesus. Não foi como tivesse ele chegou, estou correndo dele. Não, é como eu tivesse que a encontrar. Como que fosse um momento, talvez da nosso arrebatamento, não sei, mas era um momento. Então eu tinha essa identidade, eu tenho que achar ela, eu tenho que achar ela, a minha esposa. Mas no mesmo tempo começava a vir um montão de sentimento na minha cabeça nesse corre meu, um monte de sentimento de impotência. Ali eu consegui entender a grandiosidade de Deus, de Cristo, e a minha impotência perante do que eu falo, do que eu deixei de falar. E parece que eu queria correr atrás da Patrícia para acabar. E no mesmo tempo eu ficava assim, pensando também: será que eu consegui passar tudo para a Patrícia, que é minha esposa? E será que eu consegui passar tudo? Tinha um sentimento de impotente mesmo, como fez tudo errado. E nisso fui. Não lembro se eu a encontrei. Eu sei, lembro que o som já pula. Já me pego dentro de uma casa. De uma casa cheio de frio. E nessa casa tinha uma janela de madeira que abria assim, né, para fora, que é cheio de gradinha assim, e tem uns vidrinhos em cima, né? Quando eu olho para a janela, tava toda embaçada. E tinha uma lavadeira, que chamam de lavadeira, colada no vidro. O que deu para entender com isso? Que naquele momento estava muito frio mesmo. Então, gente, o que eu quero dizer com vocês, eu tentei procurar uma pessoa para que pudesse me auxiliar nesse sonho revelação, só que ela até agora não entrou em contato comigo. Então, eu seja que o Senhor quer, eu estou tentando revelar sozinho. E o que eu entendo com isso? Teve a pandemia, que as ruas ficaram desertas. Mas aí começo a perguntar ao Senhor, mas aí é a pandemia? Mas eu acredito que ainda não seja. Talvez não seja que ele estava dando uma referência na pandemia, talvez eu creio que não. Eu creio que o sonho ainda continua que vai ter. Tenho medo de falar, mas parece que não é só no Brasil, não. No mundo todo. Como houve uma pandemia, também vai haver um frio imenso no mundo todo. Tudo de uma vez só. Mas, gente, vai ser um frio muito imenso. Que vocês vão ver as coisas por lado de fora congelada. Mas consigo entender que o Senhor, Ele sempre vai dar solução para tudo. Aí tu me pergunta, mas então ele que traz esse mal? Te digo, pelo que eu consigo entender, não. A presença de Cristo na terra revela simplesmente o mal que o homem faz, o mal que o homem quer fazer e o mal que o homem vai fazer. A vinda de Cristo passando na terra só revela o que o homem quer fazer. Então a natureza
ela começa a conspirar, ela começa a se manifestar. E parece que é Deus, mas não é. A natureza se manifesta diante da glória de Deus nela. Então ela começa a mostrar. Ela quer aparecer para Cristo. E nisso, através da natureza também, o homem começa a se mostrar. E consigo ver que até nessa pandemia do corona, não mudando de papo, isso é consequência do homem, que acaba sendo revelada. É um segredo guardado com o homem que esse vírus acaba sendo revelado. No fundo, se o homem não fez, ele estava prestes a fazer. Ou quero dizer, se ele não colocou à tona, o Senhor fez revelar. Como revelar? Não sei dizer, posso estar falando besteira. Talvez na vinda dele à terra, essa situação estava guardada no laboratório. Mas acaba saindo. Não me pergunte como. Acaba saindo. Então é revelado o mal do homem. Tá, gente? Então eu vou ficar por aqui, que esse vídeo ficou extenso. Então fica atento, que a natureza vai começar agora a mostrar a sua cara. Mas que isso seja é necessário para os que estarão atentos para ouvir a voz do Senhor, vai ouvir através do seu próprio clamor. Tá bom, gente? E não quero tentar ninguém para que esse vídeo fique guardado. Então fica atento, tá? Guarda uma gasolina na sua casa aí, que uma hora você pode precisar, tá bom, gente? Com toda vergonha em fazer esse vídeo, mas tenho que fazer.